A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 13 do segundo trimestre do ano de 2021, que tem por título A Multiforme Sabedoria de Deus. Hoje estaremos passando a lição 13, que é a última lição do segundo trimestre. Esse trimestre que nós estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais. E hoje passaremos a última, terminaremos o segundo trimestre deste ano, de 2021. O texto áureo que se encontra em Efésios 3:10 nos diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. A verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica que se encontra em Efésios 3, capítulo 8 ao 10 e 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 10 nos diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro 4. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá multidões de pecado, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e como você. Uma das coisas mais maravilhosas quando estudamos a teologia da Santíssima Trindade é identificar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em pleno relacionamento, numa unidade perfeita. É isso mesmo, a Santíssima Trindade mostra-nos uma perfeita unidade. Portanto, não poderíamos esperar outra forma de Deus agir pela igreja, senão pela expressão da sua multiforme sabedoria em trabalhar no mundo através do corpo de Cristo. Para isso, Deus disponibilizou ao seu povo dons de revelação, dons de poder, dons de expressão e dons ministeriais. Deus, ele disponibilizou esses dons para a igreja, para o seu povo. Que o Senhor nos use como instrumentos em suas mãos. Nós somos
somos instrumentos nas mãos do Senhor. Deus nos dá dom, nos deu dons. Nós trabalhamos com esses dons. E Deus nos usa como instrumento para levar a tua santa e gloriosa palavra aos que estão perdidos, aos que estão no pecado, no lamaçal do pecado, através dessa santa e gloriosa palavra. Deus nos usa quando nós entregamos nossa vida completamente em suas mãos. Os dons espirituais e ministeriais. São diversos esses dons. São amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs que estão espalhadas pelo mundo, por todo o mundo. Dádiva do Pai, presente do Pai para a igreja. Outras excelentes dádivas de Deus dispensada à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo, como está em João 3,16. Grande manifestação de Deus foi enviar seu único Filho, Jesus, para vir, sofrer, morrer, ressuscitar, para com isso nós termos esse privilégio de servir a Ele, de trabalhar nessa seara e um dia morarmos com Ele nos céus. Glória a Deus. Esse amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao nosso próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Devemos amar uns aos outros. João 1,14. Às vezes, as pessoas nos ferem profundamente. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele nos ajuda a perdoar, a não guardar mágoas no coração, não deixar criar raízes de mágoas. Basta nós nos esforçarmos, orarmos, pedirmos a misericórdia do Senhor, para que nós não guardemos sentimentos ruins e aprendemos a liberar o perdão, mesmo aqueles que nos ferem. A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Que maravilha! O homem está lá fora pecando, fazendo coisas que Deus abomina. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele tira o homem dali do pecado, tira naquele lamaçal do pecado e traz para ser filho de Deus. Tira o filho das trevas e traz para ele, para ser filho de Deus, para ser herdeiro da herança, herdeiro do céu. Como está em João 1,12 e 1 Pedro 2,9. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus.
Foi assim que Deus fez conosco. Nos tirou lá do mundo de pecado e nos trouxe para perto de Ti. E é Ele que nos ajuda a perseverar. A perseverar, nos purificar a cada dia. A cada dia morrermos para uma coisa, até alcançar a perfeição, que será quando o Senhor Jesus voltar e levar a tua igreja. E a tua igreja é o teu povo. Aquele povo que é lavado e remido no seu sangue. Aquele povo que está vigilante, aguardando a volta do nosso Senhor. O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação, como está em 2 Coríntios 5:19. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E o resultado disso é que Deus faz tudo novo em sua vida, como está em 2 Coríntios 5:17. A partir do momento que o homem se arrepende dos seus pecados e vem para Cristo, ele se transforma numa nova pessoa. Ele não quer fazer as coisas que ele fazia no passado, e sim fazer as coisas justas, as coisas retas, as coisas que agradam ao Senhor. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Como ser bons despenseiros? O despenseiro tem que ter sobriedade e vigilância, ser sóbrio e ser vigilante. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho do Senhor. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis aos exercícios do ministério, como está em 1 Timóteo 3:2. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, não embriagar-se, pois o vinho, a bebida, traz confusão. A pessoa, quando bebe, está bêbado, perde a sobriedade. Ele não tem medo da confusão, já não pensa. A bebida, além da confusão, traz contenda, traz dissolução, separação. O fiel despenseiro é o oposto disso. O despenseiro tem que ser uma pessoa sóbria, uma pessoa que esteja apta a enfrentar qualquer problema, a resolver problemas, a lidar com os problemas dos outros, a ajudar os irmãos. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Amor e hospitalidade. O despenseiro tem que ter amor, tem que ser hospitaleiro.
Os despenseiros de Cristo têm o ardente amor uns com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Como está em 1 Pedro 4,8. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber algo, alguma coisa da parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Dar amor, ter amor pelos próximos, sem esperar algo em troca. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Como está em João 13, versículo 34 a 35. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro. Recomendado pelo apóstolo Pedro, como está em 1 Pedro 4,9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente. Pois a hospitalidade é o acolhimento, o bom trato com todas as pessoas. Se a pessoa chega até você, até nós temos que ser hospitaleiros, receber as pessoas. Receber, saber ouvir. A pessoa às vezes chega com problema, desesperado. O obreiro tem que saber ouvir a pessoa, ter sabedoria para orientar da melhor forma como resolver determinado problema. Por isso, ele tem que estar sóbrio, tem que ser vigilante e estar sempre diante de Deus, em oração, em jejum e também sempre meditando na palavra, tendo alimento para todas as pessoas que chegar perto dele. Ser hospitaleiro. Para que a pessoa, quando sair dali, sair jamais leve, né? E não mais desesperada do que chegou. Trazer palavras sábias, palavras vindas do céu. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato para com todas as pessoas. Seja pessoas crentes, seja pessoas não crentes, seja pessoas ali no trabalho, seja pessoas na escola, seja pessoa nas ruas, vizinho, família. Sempre o despenseiro tem que ter alimento na sua despensa para entregar para as pessoas. E Deus nunca deixará faltar esse alimento. Basta todo despenseiro procurar. Está sempre diante de Deus. Pessoas que sejam pobres ou ricas também não tem acepção, todos que chegarem perto dele. Cultas ou pessoas não cultas, etc. Esse é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Esse apelo o autor aos Hebreus faz a mim e faz também a você. Está sempre preparado para receber a pessoa que procura. A contornar os problemas. Pessoas chegam desesperada, às vezes chega nervosa, que seja no trabalho, que seja na própria casa, que seja na rua, que seja na escola. Nós crentes temos que
ter essa palavra vinda do céu para falar para essa pessoa, para tentar resolver o problema, pelo menos amenizar o problema, pelo menos acalmar a pessoa. A pessoa, ao sair perto de nós, a pessoa tem que sair diferente e não mais nervosa do que chegou. E Jesus não deixa faltar alimento na nossa despensa. Basta nós querermos. O despenseiro deve administrar com fidelidade. Crente tem que ser fiel. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e com fidelidade. A palavra de Deus nos adverte. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como está em 1 Pedro 4,10. Pregando, ensinando a palavra santa, ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence toda a majestade e o poder, como está em 1 Pedro 4,11. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Efésios 3:10. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e todo o poder. Tudo que fizermos, os dons que Deus nos deu, nós, quando formos trabalhar nesses dons, nós devemos trabalhar para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a glória do Senhor receba tudo aqui a gente trabalhar. Devemos trabalhar tudo para a honra e glória do Senhor e não para nós aparecermos. Toda a glória tem que ser do Senhor. Nós não merecemos glória. Tudo o que fazemos, que seja para a glória do Senhor. A necessidade dos dons espirituais. A necessidade. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas, como diz o comentador, na nossa atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar as enfermidades, como está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 20. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Hebreus 3:2. Os crentes têm
estar sempre despertados, sempre trabalhando na obra do Senhor. Nós devemos estarmos sempre procurando a presença do Senhor. Sempre lendo, sempre meditando na palavra do Senhor, sempre buscando o Senhor em oração, sempre conversando com o Senhor, procurando a misericórdia, pedindo a misericórdia do Senhor. Para isso, nós não esfriarmos, nós não deixarmos essa chama de servir ao Senhor, de trabalhar para o Senhor, trabalhar na seara do Senhor esfriar. Esse amor que sentimos pelas almas, esse amor de levar a palavra do Senhor, esse amor de sentir que sentimos pela vida das pessoas, a misericórdia. Devemos estar sempre vigilantes, buscando ao Senhor, para não esfriarmos na fé. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada, sobre o amor. O amor vence tudo. 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, capítulos 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, como está em Gálatas 5:22. O amor é o que nosso Pai Celestial quer a sua igreja. Que a igreja tenha amor. Uma igreja cheia de poder que também ame o pecador. Sinta amor, sinta misericórdia pelo pecador. Sinta desejo de trazer o pecador para a igreja, para servir ao Senhor, para pertencer à família de Deus. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe a pessoa doente. Zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Como está em 1 Coríntios 13, 4, 5. O caminho do amor é mais excelente que o dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 31. Aquele que é cheio do amor. Aquele que é cheio do amor não tem inveja. Não deseja mal ao seu próximo. Não se
porta com indecência, não traz escândalo para a obra de Deus. Aquele que tem amor é obediente ao seu pastor. Procura servir a Deus com fidelidade. Odeia o pecado, tem nojo do pecado. Aquele que tem amor não se irrita, não suspeita mal dos outros, não julga mal os outros, procura compreender e ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão, ajudar aquele que precisa de ajuda, que seja crente ou não, que seja rico ou não, que seja culto ou não, independente de raça. O caminho do amor é mais excelente que o caminho dos dons espirituais, como está em 1 Coríntios 12, 31. Que nós procuremos ter mais e mais amor por Cristo, amor pelos irmãos, amor pelas obras, amor para fazer as coisas certas, com fidelidade, para fazer a obra que Deus tem colocado em nossas mãos. Que façamos com zelo, que façamos com sabedoria e que façamos com amor. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessário ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que possuem devem usá-los com humildade, com fidelidade, não buscando seus próprios interesses, mas, sobretudo, o amor. Pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Que essa lição possa penetrar no fundo das nossas almas e que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, trabalhar em cada vida. Que nós possamos dar valor a esse amor que Jesus teve por nós, que Deus teve por nós. E que nós possamos ter esse amor uns pelos outros. Saber e querer amar o nosso próximo. Amar e buscar o pecador para a casa do Senhor. Levar a palavra, dar bom testemunho. E começando pela nossa família. Começando por onde nós moramos, com nossa família, com nossa vizinhança e assim por diante. No nosso trabalho, na escola. Que o Senhor nos ajude. Tudo que precisarmos para fazermos a obra do Senhor, se tivermos vontade para fazer, Jesus com certeza nos ajuda. É só pedirmos que Ele está de mãos abertas para nos dar. Que nós, como despenseiros do Senhor, tenhamos sempre alimento na nossa despensa, para podermos distribuir a todos que cheguem perto de nós. Que o Senhor possa continuar abençoando. E graças a Deus chegamos
ao final do segundo trimestre. E Deus nos dando graça, iniciaremos a partir da semana que vem, terceiro trimestre. Em nome de Jesus. Fique com o Senhor. Amém.